Este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à aula da Lei 8.112. Aula número 2, na verdade a aula número 6, parte 2 da Lei 8.112, que fala de Seguridade Social do Servidor Público. Olha só, Seguridade Social do Servidor Público, parte 2. Agora a gente vai fechar o assunto e terminar de falar sobre a Seguridade do Servidor Público dentro da 8.112 e ainda de quebra faz uns exercícios bem bacanas para a gente fixar o conteúdo desta aula, destas duas aulas, né? Belezinha? Vamos lá, meu amigão. Respirado, tomou uma aguinha, tá aí, tudo tranquilo? Vamos começar? Então, bora estudar. Mais administrativo. Vamos lá. Da licença gestante à adotante e da licença paternidade. Então nós vamos falar de 3 licenças agora. A da mamãe, das bonitonas que tem os amiguinhos, né? Vamos falar da adotante, aquela mamãe que faz adoção, ou o papai que faz adoção. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E a licença paternidade. Vamos lá? Olha só. Segundo a Lei 8.112, artigo 217, será concedida à servidora gestante licença gestação por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. A Lei 8.112 fala em 120 dias. Da mesma forma que a Constituição Federal. A Constituição Federal fala também em 120 dias. Olha que legal. As duas normas falam no mesmo prazo. Então, mamães servidoras vão ter direito a 120 dias de licença sem prejuízo da remuneração. A remuneração permanece intacta durante esse período. Por que isso? É uma regra constitucional observada, regulamentada pela 8.112. Não tem como escapar. Tem que conceder, é direito líquido e certo de toda servidora gestante. No momento em que tiver o filho, lhe é garantido o direito de pelo menos, no mínimo, 120 dias de licença gestação. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Essa é uma regra constitucional e uma regra infraconstitucional, no nosso caso, é uma regra prevista na Lei 8.112. Isso não é exclusividade da 8.112. Isso existe para o trabalhador da iniciativa privada, nas legislações estaduais, para servidores estaduais, na legislação municipal, para servidores municipais, tem regras semelhantes. Na verdade, a regra do artigo 7º, essa regra aqui, ó, do artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, é uma regra de repetição, obrigatória. O que é isso? Regra de repetição obrigatória. Sempre que um estado ou um município, ou inclusive aqui no DF, tiver que fazer uma norma para tratar desse assunto, ele terá que obrigatoriamente repetir essa norma na Constituição Federal. Por que isso? Porque isso é um direito assegurado a todo trabalhador. Não é só o trabalhador da União, não é só o trabalhador do município, não é só o trabalhador do estado ou do DF. Todo trabalhador, seja ele trabalhador público ou trabalhador da iniciativa privada, a trabalhadora, né, do serviço público ou da iniciativa privada, tem o direito à licença gestação. Por isso é chamada de regra, anota isso aí, regra de repetição obrigatória. Regra de repetição obrigatória. E detalhe, essa regra de repetição obrigatória ela é tão interessante que ela é um direito fundamental. Bacana, né? E se eu quiser ir mais longe, eu posso chamar essa regra de DH. DH, cabeça, direitos humanos. Por quê? Porque quando a gente fala em licença gestação, a gente não pensa apenas na mãe que passou por 36 meses, então, melhor, 36 semanas, né? 40 semanas, na verdade, eu acho que é o tempo do parto normal. 9 meses, para não ter problema. 9 meses gestando uma criança e passa por transformações 1000. E é óbvio que ela vai precisar de um tempo para se recuperar, cargas hormonais,
peso, força física, o corpo tem que voltar para o que era antes, ou pelo menos próximo do que era antes, e isso toma tempo. E não dá para simplesmente parir hoje e amanhã começar a trabalhar. Não rola, não tem como. Então, pensando na transformação que as mulheres passam, o legislador falou, não, elas precisam de um tempo, sim, para se recuperar, para se restabelecer e retornar ao trabalho com tranquilidade. Esse é um lado desse instituto de proteção social. O outro lado, a criança recém-nascida. O ser humano é uma das criaturas mais indefesas do planeta no momento em que nasce. Sim, porque o que faz um ser humano quando ele nasce, a não ser chorar e mijar e cagar e comer, né? É só isso que ele faz. O ser humano, enquanto ele é muito pequenininho, é assim, extremamente indefeso, né? Se deixar um bebê em cima de uma mesa ali por 2, 3 dias sem alimentação, ele vai morrer. É diferente, por exemplo, um filhote de cavalo. Um filhote de cavalo nasce, minutos depois o bichinho está trotando ao lado da mãe, da égua, né? Uma coisa impressionante, a natureza é fabulosa, né? Mas por conta dessa situação, da fragilidade do ser humano, a legislação tem uma preocupação com a criança. Então essa licença gestação, apesar de ser chamada licença gestação, de licença maternidade, ela é concedida em razão de uma necessidade materna e de uma necessidade da criança, da prole. É por isso, presta atenção, é por isso que é concedida a licença em caso de adoção. A mãe que adotou não passou pela transformação dos 9 meses, mas ela está passando por uma transformação social, por uma transformação cultural, por uma transformação comportamental, que do dia para a noite ela passa a ter uma criança dentro da casa dela. E aí ela vai precisar de tempo para se adaptar, conhecer, entender o que é aquele novo ser que apareceu. Daí a importância da gente ter em mente sempre que a licença gestação não é só para a mãe, é para a mãe e para o bebê. Belezinha? Sussa, tranquilos? E por isso é chamado de norma fundamental, de regra fundamental, de direito fundamental, e eu arrisco até classificar como direitos humanos. Sim, fundamental isso. E o Brasil é muito modesto, inclusive, em 120 dias. Ou cabeça, não são 180? Nós já vamos conversar sobre os 180 dias aí, tá? Mas segundo a 8.112, 120 dias. Segundo a Constituição Federal, 120 dias. Então, meu amigão, você que vai fazer concurso na área federal para administração direta ou indireta, autarquias e fundações, você vai encarar a Lei 8.112 no seu concurso. Não tem como escapar disso, ela é arroz de festa. E o examinador, sabendo das peculiaridades desse benefício social, desse benefício de seguridade social, ele pode simplesmente brincar contigo na prova. Claro que ele pode. Como? A licença gestação é de 120 dias. Espera aí. Essa afirmação está muito genérica. A licença gestação é de 120 dias, será que é isso mesmo? Segundo a 8.112, 120 dias. Segundo a Constituição Federal, 120 dias. Mas a gente sabe que existe uma outra legislação que prorroga essa licença mais 60 dias, mais 60 dias. E aí a mamãe e o bebê passam a ter uma licença de 180. Então, tem que ter muito cuidado com as afirmações de prova. Fica esperto com isso. Quando o examinador lançar uma assertiva assim, a licença gestação é de 120 dias. Ligue o alerta, fica ligado, releia o enunciado para saber se ele está falando, olha, segundo a Constituição, segundo 8.112, segundo um decreto presidencial que fala de um programa social de gestação, de empresa cidadã e tudo mais, aí você tem que ficar ligadíssimo, porque você vai saber se nós estamos falando de 120 ou de 180. Muito, muito cuidado com esse ponto da tua matéria. Tá legal? Beleza? Sussa. Uma coisa super interessante a respeito da licença gestação. A mamãe sai de licença sem prejuízo da sua remuneração. Isso todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Mas aí eu te pergunto, vou fazer um esqueminha no quadro agora, na tela, na verdade, para você... Vou te lançar uma dúvida, uma questão, e você aí, meu amigão, você aí, bonitona, me dizem se é possível, impossível, enfim, como é. Olha só, servidora, qual é o órgão que você quer aí, meu amigão?
cabeça, que é a Polícia Federal, tá na moda, tá bom, Departamento de Polícia Federal, lá com o japonês, né? Quem vê o japonês no olho mágico da porta já fica apavorado, né? Que japonês é esse, cabeça? O japonês é o Lava Jato, rapaz. Não conhece o japonês Lava Jato? O japa mais famoso do Brasil. Tá prendendo tudo quanto é cidadão aí envolvido com tramóia do governo federal. Bacana, né? Olha só. Uma servidora do Departamento de Polícia Federal, ela ocupa uma função comissionada que acresce durante as atividades dela R$2.000. Ela é chefe de um departamento, então ela tem, olha só, ela tem a remuneração dela, ela tem a remuneração básica dela, né? Mais a FC. Então ela tem essa remuneração, enquanto ela está em atividade, ela ganha o salário base lá de agente, eu acho que deve ser 10 conto, né? Se não for, tá perto disso. Mais R$2.000 de uma função comissionada. E aí entra em licença maternidade. Maternidade. Belezinha? Tá lançado o problema. Aí eu te pergunto, a regra da 8.112, a regra constitucional dizem o seguinte, que a mamãe vai ter direito a uma licença de quanto tempo? 120 dias, no mínimo 120 dias, sem prejuízo da sua remuneração. Então vamos supor, no nosso exemplo aqui, que a remuneração dela, somando as duas aqui, dá R$12.000. A composição da remuneração dela são R$12.000. Ela é uma servidora do Departamento de Polícia Federal, né? Trabalha junto com o japonês Lava Jato, só que ela entrou aí em trabalho de parto, pegou licença gestação, 120 dias no mínimo, e a pergunta é, ela sairá em licença sem prejuízo da remuneração. Legal? Mas ela recebe uma função comissionada porque ela é chefe de um departamento. Enquanto ela estiver de licença, ela vai chefiar alguma coisa? Só vai chefiar as fraldas que o bebezinho dela vai trocar durante o dia, noite e madrugada. Filho, é assim mesmo. Dia, noite e madrugada. É isso que ela vai chefiar. Ela vai estar fora do trabalho dela, não vai estar exercendo chefia alguma, e a pergunta é, ela vai receber a remuneração básica ou vai receber tudo, a remuneração básica mais o valor da FC, os 12.000. O que ela recebe? Ela recebe esse aqui, porque esse é o salário dela, o base dela, é a remuneração básica dela, ou ela vai receber a remuneração base mais a função comissionada, que tem um acréscimo aí de R$2.000, durante a licença. E aí, o que você manda, meu amigão? Cabeça, remuneração, segundo a 8.112, é o vencimento mais acréscimo. Que é isso, hein, gurizão? Repete pra bonitão não ouvir, porque ela ficou quieta, não falou nada, então acho que ela não sabe. Bonitão, eu estudei, eu tô estudando mais agora, tô parando de ficar no zap, tô estudando mais, servidor Público Federal recebe remuneração. E remuneração, segundo a 8.112, é a remuneração base, o vencimento, mais acréscimos. Que maravilha! Adorei! Isso quer dizer que quando ela sair de licença gestação, ela vai sair com a remuneração, que é vencimento mais acréscimos. Então, mesmo fora da chefia, mesmo não chefiando nada, a não ser as fraldas que o gurizão ou a bonitinha vai ter que trocar durante manhã, tarde, noite e madrugada, ela sai recebendo o valor completo da sua remuneração, R$12.000. Por que isso? Porque nosso amigão matou a charada. Ela não tem prejuízo na
remuneração. E remuneração, segundo 8.112, é vencimento base mais acréscimos. Show de bola, meu amigão. Show de bola, matou a pau. E aí eu te dou mais uma informação. O Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento muito claro, muito pacífico a respeito desse assunto. O Supremo Tribunal Federal fala o seguinte: nenhuma gestante, no usufruto, no gozo da sua licença gestação, terá prejuízo da remuneração. Ainda que comissionada, ainda que ocupante de função comissionada, ainda que ganhe acima do teto. Louco, né? O Supremo tem esse posicionamento. Ainda que ganhe acima do teto, a mamãe gestante vai perceber a mesma remuneração licenciada. Cabeça, mas o teto não é o teto? O teto é o teto, mas a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem 1 milhão de interpretações para dizer o que está dentro do teto e o que não está no teto. Por exemplo, existem hoje magistrados no Brasil que o subsídio dele está dentro do teto. Mas aí ele passa a ter direito ao auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio livro, auxílio preparação, que são indenizações que extrapolam o teto. E o Supremo está dizendo assim, paga lá, tá de boa, não tem nada a ver. Complicadíssimo isso. Muito complicado, né? Muito complicado. Então, essa situação de teto no Brasil, ela está mais do que flexibilizada, ela está super elastizada. Mas, para a tua prova, teto, é o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal, é o que ganha o governador do Estado, é o que ganha o prefeito, ou no caso do Estado, se for o teto triplo, é o que ganha o desembargador, é o que ganha o presidente da Assembleia e é o que ganha o governador do Estado, tá? Fica ligado. Para a tua prova, você tem que saber isso, que existe o teto, que ele vale, que ele é uma maravilha, que é uma regra intransponível, que quem ganha acima tem retenção de valores. Tá legal? Mas a gente sabe que na prática e as jurisprudências a coisa tem sido diferente, os posicionamentos dos tribunais são divergentes. É uma zorra, para não falar outra coisa, né? Para não falar outra coisa. Beleza? Sussa, tranquilos? Então essa servidora aqui vai ficar de licença com a função comissionada e o vencimento básico dela. Tá bom? Beleza? Maravilha? Então vamos voltar para a nossa tela inicial. Essas são regras previstas na Lei 8.112 e na Constituição Federal de 1988, são tratadas como direitos fundamentais do trabalhador, seja ele da iniciativa privada ou do serviço público, e o cabeça arrisca classificar ainda como direitos humanos fundamentais. Por quê? Porque são direcionados à mamãe gestante e também ao bebezão ou à bebezona que nasceu. Beleza? Sussa, tranquilos? Agora a gente vai passar para exceção, para regra nova, para novidade, para doideira de um decreto presidencial que inovou fantasticamente nessa seara, né? Falar igual o juridiquês nessa seara. Olha lá, ocorre que a licença pode chegar a 180 dias, bacana demais, né? Muito bacana, muito show de bola. A gente tem agora uma situação em que as mamães podem ficar até 180 dias usufruindo da licença gestação ou licença maternidade. Por favor, não fale, não saia por aí enchendo o peito de ar, ou o pulmão, melhor dizendo, de ar, para dizer que a licença gestação é de 4 meses ou de 6 meses. Se você sair por aí falando isso, eu arremesso esse apagador na sua cabeça. São 120 dias ou 180 dias. E se você quer ser assim, técnico, preciso e deixar seus concorrentes até assim, apavorados com o poder de precisão das suas informações, você vai falar assim: licença gestação, segundo a 8.112 e a Constituição Federal, são 120 dias. Contudo, há uma possibilidade, decorrente de um decreto presidencial, de acrescer mais 60 dias nessa licença. Portanto, a licença, tecnicamente, de forma precisa, não são 180 dias, são 120 prorrogáveis por mais 60. Ah, gurizão, você falar isso,
seu concorrente sai correndo, nem olha para trás. Fala, que monstro, o cara é um monstro, sabe tudo, sabe tudo. Beleza? Vamos lá. Decreto presidencial 6690 de 2008 foi o decreto que tocou o terror, né? Esse decreto presidencial ele autoriza as servidoras a solicitar, olha só que doideira, solicitar a prorrogação da licença gestação por mais 60 dias além daqueles 120 iniciais previstos na Lei 8.112 e previstos na Constituição Federal. Aí o questionamento que pode aparecer é o seguinte, pô cabeça, mas pode um decreto alterar o texto da Constituição? Não, não pode. Ué, mas esse aí está alterando, de 120 passou para 180. Então vamos falar aquilo que eu disse agorinha. O prazo são 120 dias de acordo com a Constituição, 120 dias de acordo com 8.112, mas com a possibilidade de prorrogação do mínimo. Eu não mudei o prazo se mantém o mesmo, 120 dias. Com possibilidade de prorrogação de mais 60 dias. Quem é que está prevendo esse prazo adicional? Decreto 6690 de 2008. Ele não alterou o texto constitucional, ele não alterou a norma infraconstitucional, leia-se 8.112, ele não suprimiu direitos. Pelo contrário, ele acresceu mais 60 dias de prazo. Aí, meu amigão, você pode parar e pensar e falar o seguinte, pô, cabeça, entendi, mas, de acordo com o princípio da legalidade, a alteração deveria ocorrer por lei, e ocorreu por decreto presidencial que não é lei. Maravilha, mas alto lá nesse raciocínio. Primeira coisa super importante a ser observada. Não houve alteração de lei, muito menos alteração da Constituição. Não houve alteração de lei, muito menos alteração da Constituição. Beleza? O que eu tenho é um plus, é um acréscimo, é algo a mais concedido à trabalhadora. E isso não é ruim. Segundo ponto a ser observado. Lembra do artigo 5º da Constituição Federal? É, aquele monstro gigante, né? Cabeça recebe um monte de xingamento por e-mail. Você bota fé, meu amigão? É, o povo vai lá, aula demorada, não acaba mais, não aguento mais, para com isso. Por conta dessas sugestões educadas, o LAC e o Cabeça vão reformular todo o artigo 5º, tá bom? Vai ficar, delícia, show de bola, bem mais enxuto, prático, você vai ver, vai ficar 10. E lá no artigo 5º, esse gigante, tem uma normazinha lá no final que fala assim, ainda que uma norma fundamental não esteja prevista nessa Constituição, ela assim será considerada como norma fundamental. O texto fala mais ou menos isso, né? Que a Constituição considera a norma fundamental mesmo aquilo que não esteja dentro do texto da Constituição Federal. Tá bom? Pergunto, o acréscimo dado para a licença gestação é ou não é uma norma fundamental? É uma ou não é uma norma que beneficia milhares de gestantes e de crianças? É ou não é uma norma que potencializa os direitos sociais previstos no artigo 7º, que são direitos fundamentais? E aí? Exatamente, Ela aumentou o direito, ela turbinou a licença com mais 60 dias. Então, eu posso simplesmente me abraçar ao texto constitucional e dizer o seguinte, mas como é uma norma de caráter, de natureza fundamental, a Constituição pode observá-la, a legislação de forma geral pode observá-la por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição da República de 1988. Portanto, não há irregularidade ou ilegalidade alguma em um decreto prorrogar um prazo constitucional ou um prazo infraconstitucional. Mas talvez você seja um daqueles caras muito céticos que não acreditam em nada disso e entendam que tem que ser por lei. Lei no sentido estrito, produzida pelo Congresso Nacional, e se não for por lei tem que ser na Constituição. Então tá, alto lá. Olha só, quando a gente fala em decreto presidencial, a gente está falando de uma espécie normativa também conhecida como decreto autônomo. Lá no artigo 84 da Constituição existe uma possibilidade
do presidente da República legislar, digamos assim, na organização da administração pública federal, desde que ele não crie despesas, utilizando-se, por exemplo, do decreto presidencial. E esse é um exemplo claro do decreto autônomo à disposição da presidência da República. E é autorizado pela Constituição como se fosse uma lei. E aí? Dá para entender agora que é constitucional? Dá para entender agora que esse decreto aqui só veio para melhorar, não veio para prejudicar? Dá para entender que ele está coberto de legalidade e de constitucionalidade? Maravilha, né? Isso é tranquilo. Isso é super importante para você se inserir no contexto da Lei 8.112. Ela não é uma lei que se estuda de forma isolada. Quem estuda a Lei 8.112 de forma isolada tende a tirar uma nota pior do que aquele que estuda ela inserida num contexto jurídico de direito público. E para isso você tem que observar obviamente, a Constituição Federal de 1988. Belezinha, meu amigão? Então vamos lá. O Decreto Presidencial 6690 regula o programa de prorrogação da licença gestante e adotante para a administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Por que é que não falou do Banco do Brasil, que é Sociedade de Economia Mista, e da Caixa Econômica, que é empresa pública, ou da Petrobras, que é Sociedade de Economia Mista? Por uma razão muito simples. Elas estão sujeitas a uma outra norma, que é a norma que trata, é a lei que trata da empresa cidadã. Programa da Empresa Cidadã. O Programa da Empresa Cidadã é o irmão rico dessa norma aqui, que fala a mesma coisa. A gestante poderá solicitar a prorrogação da sua licença de gestação em até 60 dias. Né? Essa prorrogação é um direito líquido e certo, mediante provocação da administração. A servidora tem que pedir, a administração não concederá de ofício. A servidora tem que pedir. Ô cabeça, mas se a servidora não pede, perdeu. Inclusive tem prazo para pedir. Se ela não pedir no prazo, ela perde o direito de prorrogar a sua licença gestação. A mesma coisa acontece na iniciativa privada. O duro que na iniciativa privada, a situação é um pouco mais delicada. Por que é um pouco mais delicada? Porque muitas vezes o empregador chega junto lá na mãe, chega junto e fala, ó, não peça. Não peça porque você está muito tempo fora do trabalho, isso está me dificultando a vida, não achei um substituto ainda para você, ó, estou sobrecarregado, eu preciso que você volte para o trabalho. Não peça. Tem isso. Mas não existe um direito líquido e certo dessa servidora, dessa trabalhadora na iniciativa privada? Sim, claro que tem. A prorrogação da licença, tanto no serviço público como na iniciativa privada, não está sobre a discricionariedade do empregador privado ou do empregador público. Isso é decidido unilateralmente pela mamãe. Exatamente. Pediu, levou. Acabou. Pediu, levou. Tá bom? Beneficiárias desse programa: servidoras públicas federais lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Formalidade: requerimento até o final do primeiro mês após o parto. Isso aqui é super mega importante. Primeiro mês após o parto. Esse é o prazo, tá? Até o final do primeiro mês. Então, nasceu. O que rola no serviço público? Quando a criança nasce, geralmente o pai já se apresenta lá na instituição com os documentos, né? O registro de nascimento, ou pelo menos a certidão que nasceu com vida emitida pelo hospital, alguns documentos para registrar lá a criança como dependente da mãe ou do pai, enfim. E é nesse momento mais adequado. Ó, prorroga aí minha licença, a licença da minha esposa, melhor dizendo, prorroga a licença da minha esposa por mais 60 dias. Mas quem é que solicitou? Pai? Não. A avó, a mãe da servidora? Não. A irmã da servidora? Não, é a servidora. Por isso que a legislação dá até o final do primeiro mês de parto, tá? Até o final do primeiro mês após o parto, tá? Esse pedido geralmente já fica assinado pelas mamães antes mesmo de elas entrarem em trabalho de parto. Já fica lá assinado, só entrega no dia lá e pronto, acabou. É a melhor coisa que se faz, tá? Cabeça, e se não pedir? Perdeu. Perdeu, playboy. Não tem jeito. E a administração vai achar ótimo se perder esse prazo. Eu tenho uma colega que perdeu o prazo.
desavisada. Infelizmente, ela não sabia que era necessário fazer o pedido. E aí ela teve o filhinho dela, a filhinha, né, feliz da vida, e aí, de repente, um dia ela recebe uma ligação: ô fulana, sua licença de gestação acabou. Não, eu tenho mais 60 dias. Não tem, não. Claro que eu tenho, olha a lei lá, 2008, na verdade, decreto, né? Você não solicitou a prorrogação. Se você não solicitou, a administração não pode prorrogar. De ofício. Você tem que provocar a administração. Triste, né? Muito triste. Num caso desse, você, meu amigão, que logo vai estar no serviço público, se você for parar lá no RH, você, bonitona, a mesma coisa. Dá uma ligadinha lá. Ó, servidora, tudo bom? Parabéns, seu filho nasceu e tal. Só estou te ligando para uma coisa. Eu vi que o seu requerimento ainda não chegou. Seu requerimento de prorrogação. Você tem interesse em prorrogar? Ah, tenho sim. Então, por favor, prorrogue até o dia tal. Peça isso. Você tem que pedir. Se você não pedir, eu não posso conceder. Faça isso. Porque muitas vezes o início do parto o parto e o início da vida de uma criança é um momento complicado para a família. E aí ninguém lembra, ou não sabe, ou não foi avisado. Pô, isso é triste demais. A servidora chorou pra caramba, porque ela estava crente que ela ia poder ficar mais 60 dias em casa com a bebezinha dela, que é muito linda, por sinal. Beleza? Sussa, tranquilos. Ô, Cabe, você pediu? Pedi, como não? Opa, pra minha filhinha eu pedi, pro meu filho não deu tempo, pra minha filhinha eu pedi. No dia que eu fui lá no TRT, eu falei: tá aqui o pedido de prorrogação. Ah, mas é a servidora que tem que assinar. Quem que você acha que assinou aqui, filho? Olha aqui, ó, tá reconhecido em cartório. Você vai negar a autenticidade do documento? Isso é falta de servidor, na 8.112. Você vai negar? Não, daqui que eu já vou deferir. Filho, é assim, você tem que chegar preparado para a guerra. É desse jeito, não tem conversa, é tudo assim, tá? Interessa o órgão, o povo é dureza. Tempo de prorrogação, 60 dias, iniciado no dia seguinte ao término da licença gestante, prevista no artigo 207 da Lei 8.112. A licença gestante terá início no dia do nascimento ou poderá iniciar no primeiro dia do 9º mês de gestação. Então, olha só. Tem muita gente boa por aí, que fala que a licença gestação só tem início com o parto, o nascimento da criança com vida ou sem vida. A gente vai ver as duas situações, tá? Mas, enfim, fala que é com o parto. Ali inicia a licença gestação. Cuidado, essa é uma das regras. Realmente, com o parto, inicia a licença gestação. Mas tem outra situação? Tem sim. A licença gestação ela pode ser antecipada. Exatamente, antecipada. Para o primeiro dia do 9º mês de gestação. Não precisa aguardar o parto. Essa é uma regra, do meu ponto de vista, desrespeitosa à gestante e à criança. Por que isso? O legislador, eu não sei no que ele estava pensando nesse momento. Acredito que estava pensando em aliviar o lado da administração ou do empregador privado, porque essa regra ela se repete na iniciativa privada do mesmo jeito, pela lei da iniciativa privada. E ele pensou o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, vou antecipar. Muita gente entendeu, poxa, que legislador bacana, né? De repente a mamãe está ali necessitando, está difícil trabalhar, 9º mês, aquele barrigão pronto para explodir já, né? Que dificuldade está trabalhando. Não, filha, faz o seguinte, antecipa a sua licença. A melhor coisa que você faz, vai para casa, descansa e espera a hora lá, né? Bonzinho? Aqui, ó, tem nada de bonzinho não. A mamãe gestante que não está dando conta de trabalhar durante a gestação, tem que chegar no seu médico ou na sua médica obstetra e falar assim: doutor ou doutora, não estou aguentando de trabalhar. Não tenho forças para me levantar. Sabe o que eles vão dizer? Licença médica. Você vai ficar em casa. Por licença médica, não por antecipação da licença gestação. Filho, nós temos que pensar em quem? Na gestante e na criança. Quanto mais tempo essa mamãe puder ficar com a criança, melhor é para ela. Para os dois, para a família. Então, o que os médicos coerentes e decentes e cientes dessa regra fazem? Eu não autorizo a antecipação da sua licença gestação. Eu te dou uma licença para tratar de interesses
de saúde. Você sai licenciada de saúde. O dia que nascer a criança, encerra a sua licença saúde e inicia a sua licença gestação. Os gestores públicos ficam loucos quando eu falo isso. Falam, Rodrigo, você não pode fazer isso. Claro que eu posso. Posso e falo. Aqui a preferência é pela vida e não pelo serviço público. Então tem que observar o que é devido. O servidor não tem direito a tratar da saúde? Tem. Eu tenho uma servidora em final de gestação com dificuldade para se movimentar, dificuldade para sentar numa cadeira de trabalho, dificuldade para prestar atenção nos outros. Por que eu vou submeter essa servidora a esse nível de estresse e, de repente, gerar uma consequência de parto prematuro, por exemplo? Ou gerar uma consequência de pressão alta na gestação? Para que fazer isso? Negativo. Você não está dando conta, filha? Licença. Vai com Deus. Fica sussa na sua casa com uma licença médica e vai terminar sua gestação. Gestores administrativos não gostam desse posicionamento, mas esse é o posicionamento pela vida, né? Belezinha? Olha só, aqui ó, a própria lei fala, mas isso é ignorado, né? Que a licença tem início com o parto, né? Ou antecipada o primeiro dia de gestação, o primeiro dia do 9º mês de gestação. Mas a própria lei fala de uma exceção, antecipação por prescrição médica, né? Você por prescrição médica casca fora da antecipação, e aqui não é antecipação, é licença, né? É uma licença, não é antecipação. Pera aí, vamos arrumar já. Aguenta a mão aí que a cabeça vai arrumar agorinha esse ponto da matéria. Cadê? Achei. Tá aqui. Exceção. Prescrição médica. Pronto, agora está arrumado. Já apareceu na tela aí, ó, já está a prescrição médica. Maravilha. Então, havendo prescrição médica, não tem nada de antecipar, sai por licença para tratamento de saúde. Tá? Em caso de nascimento sem vida, tem direito à licença gestação? A licença de gestação não seria o nome mais adequado, né? A licença maternidade não seria o nome mais adequado porque houve um nascimento com morte. Isso é contraditório, nascimento com morte? Não, não é. É um termo técnico de natimorto. É o conceito de natimorto. Natimorto é aquela criança que nasce morto. Pô, parece uma coisa contrária. Nasceu significa vida. Não. O nascimento é simplesmente sair do ventre da mãe. Isso é nascer. Nasceu. Agora você pode nascer com vida ou pode nascer sem vida. E aí no caso do natimorto também rola uma licença. Não dá para chamar, eu acho triste chamar de licença gestação ou licença maternidade no caso de natimorto. Mas é uma licença e ela funciona assim. A licença será de 30 dias contados do nascimento. Isso é regra. Está na lei, 30 dias. 30 dias depois a servidora já volta para o trabalho? Não sei, vai depender de uma avaliação médica, porque uma mãe que passa por um trauma, uma família, na verdade, que passa por um trauma violento desse, muitas vezes 30 dias é um período de tempo muito curto para o restabelecimento físico e psicológico, razão pela qual os 30 dias são já repassados de cara e, passados os 30 dias, faz-se uma análise, uma perícia ou, enfim, uma entrevista com junta médica. Eles avaliam se a servidora tem ou não condição de retornar para o cargo. Se não houver condição, ela continua licenciada, porque a condição pode ser decorrente de uma perturbação mental. A pessoa entrou em depressão, a pessoa está com síndrome, sei lá do que, quer se matar, então ela precisa de atendimento, precisa de cuidado, ela não precisa trabalhar, nem deve. Agora, pode ser que tenha ocorrido algum problema sério no organismo dela, e aí ela precisa de tratamento adequado. Pode ser prorrogada essa licença enquanto for necessário, e ela não se confunde com licença de tratamento de saúde, tá? Aborto também será concedido em caso de aborto, né, de 30 dias sem prejuízo da remuneração. Essa lei ela é muito genérica, 8.112. Ela não fala em que fase da gestação ocorreu o aborto. Pode ser no início da gestação ou no final da gestação. Eu brinco com algumas pessoas que a Gabi, a nossa filhinha, demorou muito para nascer. Por quê? Nós tivemos que fazer tratamento e foram 4 gestações perdidas até a baixinha chegar. Mas chegou.
Poderia ter acontecido em qualquer das 4 perdas essa licença aqui. Sem problema nenhum. Mas a minha esposa, por uma questão pessoal, nunca quis. Ela falou, não, eu quero trabalhar. Quero encher minha cabeça, não quero pensar na perda. Vamos embora, vamos que vamos. Nunca usou. Por quê? Porque não é obrigatório. Mas a mãe pode solicitar. Comprovou que houve o aborto? Sim, está comprovado. Detalhe, isso aqui é para aborto espontâneo. Espontâneo. Os da minha esposa foram todos espontâneos em razão de um problema que ela detinha. Quando o aborto é autorizado, tudo bem. E quando o aborto é criminoso? Porque aborto é um crime previsto no Código Penal. Artigo 122 e 123 do Código Penal, salvo engano. São 2 tipos de aborto. E aí? Quando é criminoso, essa licença não vai rolar. Claro que não. Você praticou um crime e ainda quer ter licença? É um contrassenso, isso é contrário ao regime jurídico brasileiro. Não pode uma norma te proibir e a outra te beneficiar. Isso não existe, isso seria uma esquizofrenia do sistema. A gente chama isso de tipicidade conglobante. Isso é um argentino que escreveu, Zaffaroni, o nome dele, e eu não posso ter um sistema onde uma norma te dá um benefício e a outra te dá uma punição pela mesma conduta. Isso não existe. Então eu tenho que fazer uma interpretação sistemática e chegar ao bom termo. Qual é o bom termo? O que prevalece aí? O direito penal ou o administrativo? Nesse caso, o que prevalece é a tutela prevista pelo direito penal. Qual que é a tutela prevista pelo direito penal? Tutela da vida. A vida é mais importante do que qualquer regra administrativa. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Isso é uma interpretação constitucional exclusiva, tá bom? Então, se eu tenho um aborto criminoso, eu não posso ser beneficiado ou não posso ser atendido, né, por uma licença decorrente de aborto. Não. Isso aqui é para aborto espontâneo, ou seja, aborto legal, aborto em que pode ocorrer por uma razão de doença da mãe ou por uma questão de acidente, enfim. É o aborto legalizado. Tá? Agora, o aborto criminoso, aquele que eu não quero ter porque eu disponho do meu corpo, essa conversa doida aí, né? Que tudo bem, tem que respeitar quem pensa assim, mas isso é crime no Brasil. Então, do ponto de vista legal, eu não posso ter um crime sendo, de outro lado, favorecido de alguma forma por uma regra administrativa. As 2 regras têm que caminhar junto e falar o mesmo idioma, né? Sobre a lactante, tem direito a 1 hora de descanso na jornada diária para amamentar próprio filho até os 6 meses. Poderá ser essa 1 hora partida em meia hora, né? 2 intervalos de meia hora. Tá que é tranquilo, né? Mamãe lá tá trabalhando e falou, ó, tchau pra vocês, vou lá amamentar meu bebezão ou minha bebezona. Só o que eu acho mais engraçado é que o legislador é um cara muito grosso. Não, é grosso mesmo, ele não tem sensibilidade nenhuma, né? O legislador é um brucutu, é um murangotango, olha só. Aqui, ó, descanso. Diz aí, mamãe, você que está estudando para concurso, que já tem seu filhinho ou sua filhinha, é descanso? É lógico que não é descanso, porque nessa 1 hora você vai ter que estar com o seu bebê, você vai estar em função dele, trabalhando em casa para ele. Não existe descanso. Isso é uma indelicadeza, uma grosseria sem tamanho. Não tem descanso nenhum, né? Poderia ter colocado aqui, ó, terá redução de jornada de trabalho de 1 hora, enquanto lactante, pelo período de 6 meses, que é o período dado pela lei, né? Mas descanso é como se fosse, vou para casa, ficar de perna pro ar, né? Pô, é sacanagem, é muita sacanagem. Mas vamos lá, só quem passa sabe, quem não passou não tem noção disso ainda, né? Por isso que o cabeça avisa já, da canseira. A lactante tem direito a 1 hora de descanso, na verdade é 1 hora de redução de jornada para amamentar próprio filho, não pode ser filho dos outros. Ô, cabeça, tem gente que amamenta filho dos outros? Sim, tem gente que amamenta filho dos outros. Aquela mãe que não tem leite para amamentar seu filho, mas tem uma outra mãe que tem demais e está distribuindo. Então, ó, pode dar, é o que a gente chama de ama de leite ou mãe de leite, né? Poderá ser essa 1 hora e partida ao meio, meia hora para cada intervalo, enfim, essa redução pode ser partida em meia hora, de repente meia hora de manhã e meia hora à tarde, isso pode acontecer, tá? E em caso de adoção ou guarda judicial, tem direito à licença? Tem. Em caso de adoção ou guarda judicial também há esse direito sim à licença. Só que a 8.112 ela não é uma lei muito
como é que eu posso dizer, muito benéfica, digamos assim, muito frouxa, digamos assim, muito generosa. Generosa é a palavra. Não é muito generosa com a questão da adoção e guarda judicial. Ela não incentiva muito, não. E há, inclusive, do meu ponto de vista, um tratamento isonômico diferenciado e injustificável, essa diferença na isonomia. Olha só. Criança de 1 ano de idade, adotada ou recebida em guarda judicial, será concedida para a mamãe e para a criança 90 dias de licença remunerada. Pô, peraí. Enquanto ali tem 120 prorrogado por mais 60, aqui eu só tenho 90. Por quê? Ah, mas é porque a criança já está com 1 ano. Tudo bem, mas eu posso adotar uma criança com 1 semana de vida. Nós conhecemos um casal de amigos lá em Cuiabá, Mato Grosso, que eles adotaram uma menininha linda demais, tinha 1 semana de vida. Pô, por que não concedeu logo os 120 prorrogável por mais 60? É adoção? 90. Isso para mim é um desrespeito, isso fere a igualdade. É como uma antiga regra que existia no direito civil. Podem perguntar para a professora Lísia se vocês quiserem. Filhos do casamento, direito 100%. Filhos extraconjugais, direito 50%. Antigamente era assim, o Código Civil anterior previa essa distinção, que os filhos extraconjugais não teriam os mesmos direitos que os filhos conjugais. Isso é loucura, isso é barbaridade. Então qual a razão de eu dar 90 dias numa adoção em vez de dar os 120? Nenhuma. Isso é um tratamento desigual, um desrespeito à isonomia constitucional. Mas o fato é que, para a tua prova, você tem que saber que crianças adotadas ou recebidas em guarda judicial até 1 ano autorizam à mãe adotante ou ao pai adotante a licença de até 90 dias remunerada. Agora, se a criança tem mais de 1 ano, olha o prazo. 30 dias. Isso para mim também é uma monstruosidade. 90 dias até 1 ano. Tá? 90 dias até 1 ano. 90 dias até 1 ano. Mais de um ano, o prazo será de 30 dias. O prazo será de 30 dias. Isso é uma monstruosidade. Na boa. A CLT é mais bacana. Mas muito mais bacana. A CLT tem prazos maiores e prevê várias faixas de idade. Muito bacana. Agora, o que veio para remediar foi a prorrogação do prazo de licença maternidade, na verdade licença adoção, né? Licença adoção, o prazo foi igual, tá? O prazo foi igual. Igual não, né? Mas enfim, melhorou. Olha só. A ação ao guarda judicial e a prorrogação, ou seja, a adoção, melhor dizendo, e a guarda judicial e a prorrogação dessa licença adotante ou dessa licença guarda judicial. Olha só, crianças até 1 ano serão concedidos 60 dias de licença remunerada. Bacana, né? 60 dias. Aqui, ficou igualzinho a mamãe que teve o filho natural lá. Teve uma prorrogação de 60 dias. Apesar de ter vinculado até 1 ano, mas pelo menos até 1 ano ficou garantido 60 dias. E é interessante que o prazo principal só 90, né? Mais de 1 ano até 4, 30 dias. E de 4 a 8, 15 dias. Não é uma regra justa. Mas, enfim, pelo menos ela existe. Pelo menos admite essa prorrogação. E esses prazos podem cair na sua prova? Claro que podem. Por quê? Porque dizem respeito à licença adoção e à licença de guarda judicial e à licença maternidade. Então, esses prazos, sim, podem cair na sua prova, embora previstos num decreto, porque eles têm ligação direta com a matéria. Tá? E, na verdade, eles até regulamentam a matéria. O cabeçudo de madrugada, esqueceu de falar da licença mais importante de todas. Licença paternidade. Ai, cabeça, que bizarrice, mais importante de todas. Opa, como que não? É nós, os pais. Timão bom esse, né? Pai é fera. A gente também tem direito à licença. Nasceu o pimpolho, licença paternidade, coisa linda. Prazo: 5
dias. Isso é sacanagem, né? Muita sacanagem. Isso aqui é uma monstruosidade, isso é bizarrice, isso é coisa de legislador que nunca trocou uma fralda e nem acordou à noite para ver o que o seu filho estava sentindo, né? Uai, cabeça, é assim, todo homem é assim. Me exclua fora dessa. Me exclua fora dessa. Não me serve este papel. Nem a mim e nem uma série de outros tantos pais conscientes do seu papel. 5 dias é uma baita de uma sacanagem, tá? Tanto que o legislador primata das cavernas que fez esse prazo, porque só pode ser o homem das cavernas, o cara que bolou 5 dias para nós. Só pode ser. Agora o legislador percebeu o tamanho da imbecilidade colocada nessa regra, e o que ele está fazendo? Passando para 30 dias. Tem um projetinho de lei tramitando no Congresso Nacional, que ele já está falando em 30 dias de licença paternidade. Salvo engano, já foi inclusive aprovado na Câmara dos Deputados essa alteração aqui dos 5 dias, né? E aí nós teríamos, sofredores, lavadores de louça, trocadores de fralda, fazedores de mercado, abastecedores de carro, 30 dias para ficar em casa, curtindo uma cervejinha gelada, churrasquinho, comidinha na boca. Não é assim. São 30 dias pauleira, né? Mas ainda não tem, filho. Por enquanto você se contente com os seus 5, colabora nos 5, se puder. Se não puder, não atrapalhe. Tá? É a melhor coisa que você faz. Melhor coisa. Se não tiver como ajudar, porque geralmente tem a mãe, a avó, a sogra, as irmãs, as tias, as primas, vem um batalhão de mulher para ver essa criança. Então, filho, sua ajuda não é fundamental nesses primeiros dias. Então, não pode ajudar? Não. Fica quieto no seu canto lá. Se alguém te chamar, você vai e comparece. Caso contrário, fica quieto, nem abre a boca. Tá? Porque se abrir, já vão te xingar. Mas passou a loucura dos 5, 10 dias, aí o bicho pega. Aí é você e sua esposa. Aí o bicho pega. Né? Belezinha? Cabeça esqueceu de colocar a licença paternidade, que ela é tão importante, tem tanto requisito para ser concedida, né? Ô cabeça, tem prorrogação para licença paternidade só se for lá na Dinamarca, lá no Jalapão, lá na Suécia, na Suíça, porque aqui no Brasil, se bobear, a gente até perde essa licença, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Dá licença por acidente em serviço. Aqui não é um acidente qualquer, acidente na atividade, no exercício da profissão do servidor público. Esse programa de Seguridade Social prevê um atendimento ao servidor que sofre acidente em serviço. Olha só, em caso de acidente de serviço, o servidor será licenciado com remuneração integral, remuneração integral e correspondente ao cargo ocupado no momento do acidente. Isso é extremamente importante, né? O servidor passa a ter aqui um respaldo financeiro, mesmo estando acidentado. Ele não fica desamparado. Por isso que chama Seguridade Social. Na iniciativa privada tem regra de esporte também? Sim, tem regra de esporte também. Mas é um tanto diferente, mas eles têm também esse benefício, essa proteção, digamos assim. O que é acidente em serviço? A própria Lei 8.112 estabelece regras dizendo o que é o acidente de serviço, como ele funciona, como ele se dá de forma geral. Olha só. É o dano físico ou mental. Olha que bacana. Físico ou mental. Sofrido pelo servidor que se relacione, imediato ou imediatamente, com as atribuições do cargo. Então, em razão das atividades que esse servidor desempenha, ele sofreu algum dano físico. Por exemplo, um policial no exercício da profissão leva um tiro. É um dano físico. Aí do tiro ele fica apavorado, ele não consegue mais ver arma de fogo, ele, enfim, tem um impacto psicológico muito grande na vida dele e ele passa a desenvolver, sei lá, uma síndrome qualquer, um pânico, uma depressão. Aí, além do dano físico de ter levado um tiro, ele passa a desenvolver um dano mental. O que vai rolar para ele? Licença por acidente de serviço, ele vai ter uma licença para, enfim, se recuperar até se restabelecer e voltar ao trabalho. Essa é a ideia. Pô, mas isso não é licença para tratamento de saúde? Não, isso não é licença para tratamento de saúde. Isso aqui é decorrente de acidente.
decorrente de acidente ou de alguma atividade no exercício da função. Um servidor que é motorista e acontece uma colisão e ele, sei lá, quebra o braço. Ele vai ter uma licença para tratar do braço, porque como é que ele vai dirigir com o braço enfaixado aqui, né? Olha que maravilha, vai dirigir assim, né? Aí um guarda pega ele dirigindo com o braço só, multa. Aí não dá certo, filho, não tem como. Então ele vai ficar afastado sim, tá? Olha só, a própria lei define isso. Dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relaciona imediato ou imediatamente com as atribuições do seu cargo. Acidente em serviço por equiparação. Isso é uma outra situação, mas também é considerada como acidente de serviço. Olha só, agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Tava lá de boa e levei uma cadeirada na cabeça, não sei nem de que lado veio a cadeira, né? Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Então, olha só, a cabeça vai trabalhar lá em Anápolis, né? A cabeça mora longe pra besteira do trabalho dele, né? 4 quadras. A cabeça tá lá, caminhandinho, né? Caminhandinho. E de repente dá um trupicão, como diz a minha mãe, e bate o narigão na calçada, quebra o nariz e aquela sangueira e, pô, a cabeça não vai mais pro trabalho, a cabeça vai consertar a nareba dele. Né? Aí, ó. Licença, acidente em serviço por equiparação. Cabeça, mas você não tinha batido ponto, você não estava exercendo suas atividades no MPF, você estava indo trabalhar, estava no percurso. Tropeçou porque é meio cegueta, não enxergou a calçada, meio fio, sei lá o quê, caiu de cabeça no chão e quebrou o nariz, e a culpa da administração? A administração agora vai ter que bancar a sua remuneração quando você está de licença? Isso aí, filho. Está na lei 8.112. Estou no percurso de casa para o trabalho, ou vice-versa, e sofri um acidente? Equiparação. Pô, mamata, hein, cabeça? Mamata nada. Na iniciativa privada tem a mesma coisa. Lá na CLT tem a mesma coisa. Eles chamam de horas em itinere, né? Que é uma situação em que a empresa disponibiliza transporte e aí aquilo é considerado como hora de trabalho e a pessoa deve receber o reflexo daquilo. Ou se houver algum acidente em itinere, porque ele estava no itinerário de casa para o trabalho. Enfim, tem uma regra lá na CLT para isso. Por que a iniciativa privada tem e o serviço público não vai ter? Tem mamata nenhuma nessa história, porque se eu não tivesse indo trabalhar, eu não teria quebrado o nariz. Então não tem conversa, tá bom? Agressão sofrida ou acidente ocorrido no percurso do trabalho. Belezinha? Sussa, tranquilos? O servidor acidentado em serviço poderá ser tratado em instituição privada. Olha que bacana. Instituição privada à conta dos recursos públicos. Ou seja, você, trabalhador do serviço público, sofreu um acidente em serviço, no exercício das suas atividades. Ou foi um acidente decorrente da tua presença no serviço, foi um acidente em serviço por equiparação, enfim. Você se machucou por alguma razão decorrente do seu trabalho. A 8.112 te garante o direito de ser tratado numa instituição privada, olha que bacana. A 8.112 te garante o direito de ser tratado numa instituição privada de saúde. E quem vai pagar a conta? O contribuinte. O contribuinte. Legal, né? Mas para isso acontecer, você tem que passar por esses requisitos aqui, ó. Não é bem assim, não. O SAMU te pega lá na calçada com a nareba quebrada e você já fala, não, vamos lá para o hospital particular. Não, vai lá para o pronto-socorro primeiro, filho. Lá no pronto-socorro, vocês falam que não tem solução para você ali, aí você pode, talvez, quem sabe, se usufruir desse benefício aqui, tá bom? Olha só. Quais são os requisitos para você ser tratado numa instituição privada à custa dos recursos públicos, por conta de um acidente de serviço ou um acidente de serviço por equiparação? Requisitos. Necessidade de tratamento especializado. Já começa daí, né? Pô, cabeça quebrou na nareba dele. Pô, quebrar na nareba não precisa de nada demais. É só um ortopedista, vai lá, coloca uma tala, tchau, cabeça, vaza, vai embora. Coloca um estufo de algodão no nariz para não pingar sangue, né? E acabou. Não é serviço especializado. Então, cabeça não vai para o hospital privado. Cabeça vai lá para o pronto-socorro, com o SAMU ainda com a sirene ligada.
Recomendado por junta médica oficial. Então, olha só a situação. Primeiro, eu preciso de um tratamento especializado. Segundo, a junta médica oficial, não é qualquer junta médica, é a do órgão ou designada pelo órgão, vai ter que dizer, realmente, ele precisa de um atendimento especializado e tem que ser para agora. Não bastasse esses dois requisitos complicadores, você ainda precisa de... só é admissível quando inexistir meios e recursos adequados na instituição pública. Ou seja, o serviço público de saúde não tem aquele tratamento, digamos assim, para o seu acidente. Então, veja só que interessante. Além de você precisar de um tratamento especializado, a junta médica vai dizer que realmente precisa desse tratamento especializado, tem que ficar comprovado que a rede pública de saúde não comporta aquele tratamento especializado recomendado ou corroborado ou homologado pela junta oficial. Bacana, né? Vai ser difícil, filho. Provavelmente você vai ter que tirar do seu bolso para pagar essa conta, né? Ô, Cabeça, dá um exemplo. Então vamos lá. Servidor público, motorista do órgão público, lá numa viagem funcional, sofre um acidente. Beleza? E aí ele tem parte do rosto todo machucado. Chegou lá, tratou, não corre risco de vida, mas rebentou com o focinho do servidor, né? A face do servidor rebentou inteirinha. Ele já era feio, agora ele virou um monstro. Aí o medicão fala para ele, filho, você está parecendo duas caras do Batman, tá ligado? Aquele Batman que tem duas caras, que sofre uma explosão, aqui fica tudo detonado e aqui fica inteiro. Então você está igual. Para resolver essa cara feia aí, é só uma cirurgia plástica, do tipo, pega o rosto lindo do cabeça, arranca fora e coloca nessa cara feia sua. Ou seja, um transplante de face. Pô, isso é mais do que especializado, isso não vai ser feito no serviço público de saúde, porque não existe tecnologia, recurso e nem profissional para tanto, e a junta médica vai ter que autorizar. Né? Ou cabeça, fica feio então. Vai mais ou menos isso, vai ficar feio, né? Mas se for recomendado uma cirurgia plástica, por exemplo, a reconstrução da face, ou de algum tecido do corpo, que precisa de um cirurgião plástico especializado naquele tipo de procedimento, não vai rolar no serviço público. Não tem isso no serviço público. Não tem, filho, não tem. Aí o que acontece? Vai lá para o serviço particular e se a junta médica oficial falar assim, não, ele realmente precisa disso, porque senão o cara vai enlouquecer, vai pirar, pode se matar, pode existir talvez uma perda de algum sentido visual ou auditivo ou da fala, né? Vai ter que fazer. Como ele estava em serviço, quem vai pagar a conta? A administração pública, contribuinte. Tá? Isso são benefícios, são formas de atendimento do trabalhador que trabalha no serviço público da administração direta, regulado pela 8.112. Tá? É imprescindível a prova da ocorrência do acidente. Tá? Prazo para sua realização, ou seja, prazo para realizar a prova desse acidente aí em serviço, 10 dias. Beleza? Sussa, tranquilos? É o mínimo, né? O cara se arrebenta lá no serviço e ainda a administração não quer nem pagar a conta para ele. Pô, tem que fazer, tem que pagar. No órgão que eu trabalho já teve isso. O servidor veio aqui para Brasília se tratar por conta de um acidente. Veio lá do Mato Grosso para cá, se tratou e voltou. Estava em acidente, foi um acidente de serviço, não tinha o recurso lá, veio fazer aqui. Quem pagou a conta? A União. A União, tá? Pensão, vamos falar de pensão agora, é um nome tão comum no dia a dia, né? Fulano deve pensão para Beltrano, né? Fulano não pagou a pensão do filho dele. Bom, primeiro vamos estabelecer um divisor aqui. Por favor, bonitona e amigão, somente refiram-se à pensão quando ela for decorrente de morte. Fechou? Acabou a conversa de falar que Beltrano deve pensão para o filhinho. Beltrano deve alimentos para o filhinho. Pensão quem deve é morto. Tá bom? Pensão quem deve é morto, é quem morreu. Porque a pensão é um benefício deixado para a família em caso de morte do servidor. Tá? Em caso de morte do servidor. O servidor morreu. Pensão para a família. O servidor era aposentado e morreu. A aposentadoria se converte em pensão para a família.
Tá? Então, muito cuidado com essa palavrinha pensão, porque tem muita gente boa que fala pensão aí. Ah, fulano não pagou a pensão da filhinha. Parou. Nem converso mais com você. Você pode fazer isso. Faz isso com o seu concorrente. Né? Ah, no Brasil existe prisão civil em caso de não pagar pensão. Pode parar. Que no Brasil existe prisão civil na possibilidade da inadimplência do pagamento de alimentos, e essa inadimplência ela é inexcusável e involuntária. Aí existe uma possibilidade de prisão civil. Pensão quem deve é morto, e morto não vai preso. Pode falar assim. Seu concorrente vai até... Que isso? Isso é para quem estuda. Só para quem estuda. Belezinha? Vamos lá. Os benefícios são aos dependentes do servidor. E quem são os dependentes do servidor? O cônjuge. A palavrinha horrorosa, né? Cônjuge. Que coisa, mas é o homem ou a mulher que ficou na parada, né? Cônjuge, homem. É chamado de cônjuge varão. Ah, nome bacana esse, né? Cônjuge varão. E a mulher, como é que chama? Cônjuge virago. Bacana? Cônjuge varão e cônjuge virago. O servidor faleceu e deixou uma esposa. Então a cônjuge virago receberá pensão. A servidora faleceu e deixou um marido. O cônjuge varão receberá pensão. Beleza? Cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de alimentos estabelecidos judicialmente. O que rola aqui? O casal separou. Beleza? Separou, não dava mais, cada um foi para o seu canto, fechou. Mas, judicialmente, ficou estabelecido no momento da separação que ele pagaria alimentos para ela. Amigão, pagar alimentos para bonitona. Beleza? Isso ficou definido judicialmente. Mas aí o amigão passa dessa para uma melhor. Faleceu. A bonitona vai perder os alimentos? Negativo. A bonitona vai chegar lá na administração e vai falar assim, olha, eu tenho que receber alimentos decorrente da separação judicial. E aí, vai me pagar ou não vai? Aí o cara do órgão público vai assim, não, ele morreu. Então você não recebe mais. Negativo. Então agora vocês vão pegar esses alimentos devidos judicialmente e vão transformar em pensão por morte. Porque mesmo após o falecimento, a recebedora dos alimentos continua tendo o direito de receber a pecúnia, o dinheiro, o cascalho, o arame. Tá? Então, fica ligado. Mesmo havendo falecimento do cônjuge que devia alimentos, os alimentos continuam sendo devidos para aquele cônjuge, só que agora com o nome de pensão. Divorciado ou separado judicialmente. Tá? O companheiro ou a companheira que comprove união estável como entidade familiar. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre a questão do casamento. Casamento é aquele realizado segundo a tua religião e segundo o Código Civil. Beleza? Tudo bem? Sussa, tranquilos, né? Agora você tem a união estável, que é uma outra situação também regulada pelo Código Civil, mas não é um casamento religioso. Não, aliás, não tem casamento. União civil, união estável é união estável. Duas pessoas se juntam e vão morar juntas com a finalidade de constituir família. Isso a gente chama de união estável. E a pessoa que vive em união estável tem o direito de receber alimentos ou o direito de receber pensão, se for devido isso numa dissolução de união estável. Então vamos lá. Olha só. Você tem aqui na união estável o cabeçudo e a bonitona. Ó, a bonitona tá de salto alto. Ó. Ah, bonitona. Ó os cílios da bonitona, coisa linda. Sorrisão, cabelão. Olha só. E você aqui, cabeçudo. Ela é mais alta que você, inclusive, né? Aí o que rola?
vivem em união estável. A união estável é diferente do casamento. Aí os dois aqui não conseguem conviver mais, né? O que era lindo virou pesadelo, o que era sonho virou pesadelo. Aí, racha. Ele vem para cá e ela vem para cá. Beleza? Isso era união estável, não era casamento, e rolou um racha. Esse racha, a gente tem um nome técnico, isso aqui se chama dissolução de união estável. Só vive em união estável quem não fez casamento. Tá? Quem fez casamento não vive em união estável. União estável é um regime matrimonial diferente de casamento, com regras específicas. Ambos, tanto o casamento como a união estável, são previstas no Código Civil. Tá bom? Então, olha só. Rolou o racha aqui. Mas a bonitona aqui é auditora da Receita Federal, com salário inicial de 17 mil reais. Fala para o professor Sidney que o salário é de 17 mil reais. Tá legal? E aí, belezinha. E o cabeçudo aqui? O cabeçudo aqui estuda para concurso. Estuda para concurso. Remuneração do cabeçudo aqui, ó, 0,00. Ai, cabeça, ainda bem que largou, né? Não contribui financeiramente. Pô, mas não é assim, o cabeçudo está estudando, né? Ele quer ser auditor da Receita, concurso puxado, pesado, né? Tem que ralar, né? E agora não pode estar trabalhando, ele tem que estar estudando full time. Beleza, teve a dissolução. Aí o cabeçudo vira e fala assim: tô precisando de dinheiro. Tô precisando de dinheiro. E eu dediquei boa parte da minha vida para te ajudar a passar no seu concurso. Enquanto você estudava, eu trabalhava. E aí a gente combinou que quando você passasse, eu pararia de trabalhar e ficaria só estudando. E você bancaria as despesas. Pois é, agora que você passou, você vazou. E eu fiquei na mão. Não vai rolar. Eu preciso de grana, alimentos. E aí o juizão faz o seguinte, ó. Sentença. Bonitona paga para o cabeçudo. Olha só que alegria. Ai, cabeça, isso pode? Claro, aí. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. Então não tem conversa, filha. Você vai pagar para ele. Ele não te ajudou a passar? Ah, ajudou. Então, agora você vai ajudar ele. Mas acabou, não quero mais saber. Eu fui pro meu canto e ele foi pro dele. Então, tá bom. Aí você pega do seu canto até 30% da sua remuneração e passa para esse cabeçudo aqui, ó. Olha que delícia. 30% da sua grana você vai passar para esse cabeçudo. Detalhe, só para te explicar. O governo federal vai ficar com 27,5% a título de imposto de renda e vai pegar mais 12%, salvo engano, a título de previdência. E aí você vai ter que dar até 30% para o cabeçudo lá. Resultado, você trabalha um mês para ganhar 30% desse valor. Bom, né? Isso é uma delícia. Isso é a esquizofrenia do serviço público brasileiro, é a esquizofrenia do sistema tributário brasileiro, né? Você trabalha para ganhar 30%. É quase um estelionato, né? É ou não é? Então, olha, você vai ter que pagar. O juizão falou, não, ele precisa de 30% desse valor, pô, o cara está estudando, maior gente boa ali, vai lá, ele ajudou você, agora você ajuda ele. A bonitona não acredita. Desesperou, enlouqueceu e morreu. E aí? E aí que o cabeçudo aqui vai continuar recebendo essa grana, que agora não chama mais alimento, chama pensão. Ele vai continuar recebendo os 30%. Bacaninha, né? Ai, cabeça, eu não vou mais casar, nem união estável, vou ficar sozinha. Sozinha quem fica é freira, né? Isso aí é um risco, aí você tem que selecionar bem quem você quer, né?
Da mesma forma você, ô cabeçudo, na hora que você for fazer um matrimônio, escolha bem, né? Escolha bem. Complicado, né? Mas são regras do direito brasileiro aplicadas para todos nós. Belezinha? Sussa, tranquilos? Olha lá. Letra C, companheiro ou companheira que comprove não estar. Bom, passou. Letra D, filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos. Seja menor de 21 anos, seja inválido e tenha deficiência intelectual ou mental nos termos do regulamento. Então, olha só, apesar de... A cabeça vai olhar o tempo aqui. Apesar de você ter um filho com 18 anos que é maior e capaz, ele continua sendo seu beneficiário da Seguridade Social até os 21. Essa regra é assim lá na iniciativa privada. No INSS, são beneficiários da Previdência Geral, lá, de Seguridade Social Geral, filhos até 21 anos. O fato de você ter completado 18 anos e atingido a maioridade civil não te exclui desse benefício, tá bom? E se você estiver em faculdade, esse benefício pode ser estendido até os 24 anos. Ou se você for um inválido, tiver algum problema na cabeça ou físico, você vai eternamente receber esse valor até o final da sua vida, tá? Eternamente é muito, né? Mãe e pai que comprovam a independência econômica do servidor, né? O servidor que trabalha para ele e para a família inteira. Irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos seguintes requisitos. O irmão tem que ser menor de 21, inválido, ou tem alguma deficiência intelectual ou mental, de acordo com os regulamentos. Então, o irmão também pode ser beneficiário aqui, tá? Desde que ele atenda a esses requisitos. Agora, o seguinte, quem é que vai ser excluído nessa história toda? Tá? Os beneficiários indicados nas letras E e F, mãe, pai e irmão, quando a pensão for concedida a quem está na letra A, B, C e D. Tá? Essa é uma regra um tanto polêmica, mas você tem que saber e tem que gravar. Quem está na letra A, B, C e D? Olha lá. Cônjuge, companheiro, cônjuge, cadê? Cônjuge, companheiro, cônjuge separado judicialmente, filhos, tá? Então, quando você estiver nessas regras aqui, pai e mãe pula fora. Não vão receber, tá bom? Segundo 8.112. E isso pode ter um tratamento diferenciado quando a gente falar na justiça, falar em justiça, falar em judicialização da pensão. Filho por equiparação também tem. Enteado e o menor tutelado mediante declaração do servidor e comprovada a dependência econômica. Meu amigão, você está se casando ou se casou com uma pessoa que já tinha um filho. Ele não é o seu filho, ele é o seu enteado. E você é o padrasto dele. Maravilha, né? Lindo esse nome, padrasto e madrasta. Coisa horrorosa. Mas beleza. Você, declarando que esse menino depende economicamente de ti, ele passa a ser o seu beneficiário na Seguridade Social. E em caso de falecimento, ele recebe benefícios financeiros. Em caso de você falecer, né? O que seria uma aposentadoria, por exemplo, passa para ele também, tá? A repartição vai levar em consideração todo esse povo aí. Havendo vários dependentes, o valor da pensão será distribuído em partes iguais entre os habilitados, ou seja, entre quem tiver naquela lista ali. Ô cabeça, meu pai tem 12 filhos, maravilha, se seu pai ganhar muito bem, quem sabe talvez cada um dos filhos ganhe uma merrequinha, né? Porque 12, dividir em 12 é muito, né? Ô cabeça, meu pai ganha salário, então todo mundo vai passar fome, os 12 vão passar fome ou todo mundo vai trabalhar, né? Porque não vai rolar. Porque divide por cabeça, tá? Por cabeça. Aí você tem um cabeçudo feito eu, como é que faz? Aí ocupa o lugar de 2, de 3... Observação importante. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis a mais de 5 anos. Tá? Por que ele fala desses 5 anos? Que você pode pedir o retroativo, né? Pode pedir o retroativo. Ó, eu tenho direito de receber desde o falecimento, e vocês nunca me pagaram. Estou vindo aqui quase 1 ano depois pedir, mas eu tenho direito de receber desde o falecimento. E aí a administração vai dizer que não, que é desde o pedido, mas a regra é desde o fato ocorrido, desde o momento em que o vencimento ou remuneração tornou-se pensão, ou o provento de aposentadoria tornou-se pensão, ou seja, desde o falecimento. Tá?
Perda do direito à pensão por morte. Quem é que perde esse direito? Como é que acontece isso? Olha só. Beneficiário condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado a morte do servidor, ou seja, vai lá e matou seu pai para ficar com a pensão. Você vai ser excluído. Pô, não tem ninguém para receber, fica com a administração, ninguém recebe. Quando não tem beneficiário, ninguém recebe. Fica para a administração a grana, tá? Mas nesse caso aqui da exclusão do filho, da esposa, do irmão, de alguém daquela lista de beneficiários praticar um crime doloso contra a vida aí, tem que ser doloso, porque se for culposo, pô, que culpa o cara teve, né? Foi sem querer, ele não quis jamais, ele pensou em fazer isso, não era a intenção dele fazer isso, mas aconteceu. Tem que ser doloso, ou seja, tem que atentar contra a vida do servidor dolosamente, tá? Não basta uma conduta involuntária, culposa ou coisa do gênero. O cara tem que querer matar o servidor, tá bom? E aí, após o trânsito em julgado, provavelmente da condenação desse servidor, do filho do servidor ou do pai, da mãe, enfim, de algum beneficiário desse servidor, após o trânsito em julgado dizendo que ele cometeu o crime dolosamente, aí ele é excluído do benefício, tá? O cônjuge, o companheiro ou a companheira, quando comprovada a qualquer tempo. Simulação ou fraude no casamento ou na união estável. Formalização desses fatos com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário. Você não quer casar, mas aí casa para dar uma forcinha para a pessoa, porque afinal de contas, você, meu amigão, está no final da vida. Sacanagem, né? Você não. O servidor lá está no final da vida. E aí tem uma pessoa que ele quer ajudar, simpatiza e tal, ou ele ajuda financeiramente essa pessoa, ele fala, vamos fazer o seguinte, para você não ficar desprovida, vamos casar. Vamos casar, eu vou morrer mesmo daqui a um tempo, você não precisa nem me aguentar na doença, na velhice, né, na minha rabugice, eu vou morrer logo. O médico falou que daqui 15 dias eu morro, então vamos casar logo, vamos rapidinho, vamos lá, e faz um casamento de urgência. Isso é possível, o Código Civil tem regra para isso, né? Não lembro agora se eu acho que é o casamento nuncupativo, acho que esse que é o nome, que você casa assim, ó, pá, rapidinho, situações de urgência, pode casar. Aí casou, uma situação de urgência casou, dali 10, 15, 20 dias depois o servidor morreu e ficaria com a pensão. Quem fica com a pensão? Ninguém, porque foi uma fraude. É isso que a lei já avisa. Não vem formalizar um casamento só para beneficiar alguém com o recurso financeiro decorrente de uma pensão, porque se a gente descobrir isso, você vai perder e ainda vai responder pelo crime. Cabeça, que crime? Estelionato. E o estelionato contra a administração pública é um estelionato majorado, a pena é um pouco maior. Você tentar dar o golpe na administração, sai mais caro que dar o golpe no particular. Então, não dê golpe em ninguém. Estude bastante, passe no concurso, que é a melhor coisa que você faz. Tá? 8.112 presume a morte nas seguintes situações. Como assim presume morte, cabeça? Isso é um instituto lá do direito civil. Morte presumida. Como é que funciona isso? Se assistiu o filme do Batman Begins, acho que é esse, Batman Begins, que o cara some daquela riqueza absurda que ele tem, desaparece e vai lá pro cafundó do Judas, até que ele é preso. É preso, condenado e fica numa prisão num país lá do Himalaia, sei lá de onde. Lá em Gotham City, o que rola? Morreu, sumiu. Tá, mas não tem prova da morte. Corpo não foi apresentado, um aviso, uma certidão de óbito, um documento, nada foi apresentado. Mas o cara sumiu, tem mais de ano que ele não aparece. O senhor Bruce Wayne desapareceu. Tá morto. Não, tem que ter prova, cadáver, né? Quem vai administrar aquela fortuna? Aí faz o seguinte: declara-se a morte presumida. Existe um procedimento no Código Civil brasileiro que você judicializa isso e fala, juizão, Bruce Wayne sumiu, tem 10 anos que ele desapareceu e as empresas estão aí, elas precisam de uma gerência, a fortuna dele tem que ser gerenciada. Aí o juizão fala, verdade. Declaro a morte presumida. Presumo que alguém morreu.
Essa é a situação. Isso tem previsão no Código Civil e não é impossível de acontecer, né? Bruce Wayne no filme foi declarado morto para que alguém pudesse gerir o patrimônio dele. Aí quando ele aparece, o povo apavora, né? E quando ele vira Batman, apavora mais ainda. Então olha só, aqui na 8.112 é a mesma coisa. O servidor sumiu, simplesmente desapareceu, né? O cara vazou na Baraquiara, ninguém acha mais ele. E a família fala, olha, não tem notícia, né? E estou inclusive pedindo a declaração de ausência dele para que ele não seja exonerado, por exemplo, por falta nos 30 dias. Pô, mas como é que isso acontece? Olha só. A declaração de ausência pela autoridade judiciária competente, ou seja, não é a administração que vai declarar fulano está ausente, não. É um procedimento judicial lá do Código Civil, que tem aplicação direta no 8.112. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado em serviço. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Desastre da Mariana, aquela monstruosidade que aconteceu lá em Minas Gerais, que Deus proteja todas aquelas pessoas que estão lá passando por aquele apuro de uma barragem que arrebentou. Tem muita gente que não foi encontrada. Se no meio desse povo que não foi encontrado tiver um servidor público, qual é o procedimento? Juizão, eu e minha família morávamos naquela casa, ou melhor, naquele ponto onde existia uma casa, ali na vila. E com a enxurrada da Mariana, tudo foi por água abaixo, a casa foi embora, eu consegui salvar 3 filhos, mas tem um filho meu desaparecido. E ele era servidor público do município. Está desaparecido. Não sei se está morto, não sei se está vivo, não sei onde está, mas está desaparecido. Então eu vim aqui para pedir a declaração de morte presumida. Desabamento, inundação, incêndio, ou seja, alguma catástrofe que o corpo não apareceu, mas também ninguém consegue provar que está morto. Então, presuma a morte, e aí com a presunção de morte diversos efeitos acontecem. Por exemplo, você deve imposto de renda, suspendo isso, porque eu não sei se o cara está morto ou se está vivo. Olha, você tem um veículo automotor, você tem que pagar IPVA, tem que, enfim, pagar as taxas. Eu não sei se o cara está morto ou se não está. Então, vamos fazer o seguinte, suspende a cobrança até que eu transfira o patrimônio para alguém para poder gerenciar isso. Se é servidor público e não comparece a mais de 30 dias, vou exonerar. 30 dias consecutivos sem comparecer no trabalho, caso de exoneração. Opa, não, peraí. Existe uma possibilidade de ele ter desaparecido na enxurrada daquele barro todo, mas não tem certeza da morte também, não tem certeza de que ele está vivo. Então suspende tudo aí. Declaro que ele presumidamente está morto e toma as medidas legais para que ele não seja exonerado e torne, quem sabe no futuro próximo, voltar ao trabalho. Essas são as situações que podem ser abarcadas aqui na morte presumida. Mas um efeito é imediato. Morte foi presumida? Foi. Administração? Paga pensão para a família. Quem que rola aí? Tem irmão, tem filho, tem esposa, tem pai que depende, que não depende. Olha, os pais dependiam economicamente dele. Tanto que era só ele que trabalhava na casa. Pronto, paga para todo mundo. Pensão. Pô, mas são 5 na casa, vai pagar uma pensão para cada um? Não, a pensão é única dividida por 5, porque ela divide por cabeça. Conversão da pensão provisória. Decorridos 5 anos da sua vigência, ou seja, da pensão decorrente da morte presumida, ela vai ser convertida. Ressalvado eventual reaparecimento do servidor, ou regresso, né? Vai ganhar o Oscar, exclusive, né? Perda da qualidade de beneficiário da pensão. O beneficiário faleceu, morreu. Então, nesse caso, a pensão também vai desaparecer, né? Cabeça, mas são 4 beneficiários e um falece. O que acontece? O valor que era dividido por 4 passa a ser dividido por 3, tá bom? Anulação de casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão do cônjuge. Você tem aí uma anulação de casamento. Nesse caso, perde a qualidade de beneficiário. Cessação da invalidez em se tratando de beneficiário inválido. O afastamento da deficiência em se tratando de beneficiário com deficiência. Ou levantamento da interdição em caso de interditado. A acumulação de pensão também é caso de perda da qualidade. Você não pode acumular mais de uma. E renúncia expressa. Eu renuncio à pensão que ficou da minha esposa para mim, renuncio em favor dos meus filhos. Eu não quero a pensão, quero que fiquem com os meus filhos que precisam mais do que eu. Pronto, você renunciou expressamente, você perdeu a qualidade de beneficiário da pensão do seu cônjuge. Belezinha? Agora, tem uma regra muito, muito, muito doida que a gente tem que tomar um cuidado danado.
essa aqui é a inovação sobre o tempo das pensões. Isso foi feito em 2015, governo sem dinheiro, estão tentando tesourar tudo que é possível. Então, meu amigão, bonitona, para de pensar na pensão vitalícia, porque a vitaliciedade da pensão é exceção. Vou repetir, meu amigão, bonitona, para de pensar na pensão vitalícia, porque a vitaliciedade da pensão é exceção. Olha só o que está rolando. Isso aqui é a alteração de 2015 da Lei 8.112, só curso atualizado que tem, tá? Em relação ao cônjuge divorciado ou separado, recebedor de alimentos e companheiro, você tem que entender o seguinte. Primeiro, cessa depois de 4 meses do óbito, olha só, cessa a pensão após 4 meses do óbito, sem que o servidor tenha contribuído pelo menos 18 contribuições. O servidor passou em concurso agora, casou, e aí, por uma infelicidade qualquer, faleceu. Contribuiu 10 vezes só. Pô, o cara trabalhou 10 meses na administração, faleceu, e eu vou conceder uma pensão por morte para a viúva até o final da vida dela? A administração pegou pesadíssimo. Ó, cessa em 4 meses. Por 4 meses eu garanto você receber. Depois acabou. 4 meses. Mas essa é uma condição quando ele contribuiu menos de 18 contribuições. Depois dos 4 meses do óbito, olha só, vai cessar também. Depois dos 4 meses do óbito, se o casamento ou união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes, também cessa. Olha a outra. Havendo mais de 18 contribuições e mais de 2 anos de casamento ou união estável, perderá a qualidade no seguinte tempo. Olha que coisa doida. Perde a qualidade, olha só, são 3 situações. Eu vou perder a qualidade depois de 4 meses de óbito, se o servidor não tiver contribuído pelo menos 18 vezes. Vou perder a qualidade de beneficiário, se for cônjuge, depois de 4 meses do óbito, se o casamento ou união estável tiver sido iniciado menos de 2 anos do óbito. Tá bom? Beleza? Uma leva em consideração as contribuições, a outra leva em consideração o tempo do casório ou da união estável. Sussa, tranquilos, vai perder a qualidade depois de 4 meses do óbito. Cabeça, não entendi. Olha aqui, meu amigão. Vamos lá. Cônjuge que vai perder a qualidade de beneficiário da pensão. Beleza? Uma situação. Vai perder a qualidade da pensão 4 meses após o óbito. Tá bom, beleza? Mas como que isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Por que ele vai perder a condição 4 meses após o óbito? O cônjuge superstite, que é o cônjuge que ficou vivo, vai perder a condição de beneficiário após 4 meses do óbito se o morto, se o decújo, se o servidor que faleceu ou servidora que faleceu não tiver contribuído mais de 18 vezes. Ele contribuiu menos, contribuiu 12. Então, 4 meses depois perde a condição. Critério aqui, contribuição, tem que ter pelo menos 18 contribuições. Agora, uma outra situação. Perde a condição de beneficiário 4 meses após o óbito se o casamento ou união estável tiverem sido iniciados há menos de 2 anos do óbito. Tem 6 meses que eles estão casados. 4 meses depois vai perder a condição. Está pegando pesado, né? Muito pesado. São 2 situações assim gravíssimas e elas têm implicação direta na vida das pessoas. Terceira situação, e é a mais macabra do meu ponto de vista. Havendo mais de 18 contribuições e mais de 2 anos, ou seja, o povo está ali, ó, tem uns 5 anos que estão casados e já tem 50 contribuições. Olha só. Perderá a qualidade de beneficiário se 3 anos só de serviço público e contribuição, 3 anos de contribuição com menos de 21 anos de idade. Então, olha só, tem mais de 18 contribuições, está casado há mais de 2 anos, porém, só faz 2 anos e meio que ele é servidor público e ele tem 20 anos apenas.
21 anos incompleto, tem 20 anos e meio, por exemplo. Passou com 18 anos. Nesse caso, a pessoa que ficou vai perder a qualidade de beneficiário, ou seja, vai parar de receber a pensão 3 anos depois. 6 anos, perde em 6 anos, se tiver entre 21 e 26 anos de idade. Em 10 anos, 27 e 29. Em 15 anos, 30 e 40. 20 anos, 41 e 43. Só vai ser vitalícia com mais de 44 anos de idade. Com 44 ou mais. 44 ou mais. Isso aqui é para não pagar. É para não pagar. Né? Então, havendo mais de 18 contribuições e mais de 2 anos de casamento ou união estável, perderá no seguinte tempo. Em 3 anos perde se o servidor tem 21 anos de idade. Em 6 anos perde se o servidor falecido tem 21 ou 26. Em 10 anos perde se ele tiver entre 27 e 29 anos. 15 anos perde se ele tiver 30 e 40. Em 20 anos, 41 e 43. Vitalícia, só acima de 44. Se o cabeça falecer hoje, minha esposa vai perder a condição de beneficiária daqui 20 anos. Porque o cabeça já contribuiu mais de 18 e já está casado há mais de 2 anos. Né? Então o que vai rolar? Daqui 20 anos ela perde a condição. Agora, se o cabeça falecer com 44 anos, aí ela não perde mais. A pensão é vitalícia. Tá bom? Essa regra aqui é o miolo do filé mignon para cair na sua prova. Por quê? Porque é chata. Porque ela tem diversos detalhes e, acima de tudo, é de 2015. E sendo de 2015 é novidade. E sendo novidade, examinador, é fã. Então, você tem um ponto da 8.112 que você vai ter que decorar, vai ter que estudar bastante. Esse aqui. Belezinha? Sussa, tranquilos. Cabeça, tranquilo, não tá, mas tá bom, eu vou estudar. Vai lá, estuda e se ficar dúvida, meu amigão, manda e-mail. Cabeça demora para responder, eu sei, desculpa aí, mas eu respondo todos, pessoalmente, é por isso que demora, tá? É vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 pensões. Aí, se ele perceber cumulativo, ele vai perder uma, tá? Auxílio funeral. Vamos falar do auxílio funeral. Devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Faleceu, a família tem direito a receber um valor de remuneração dele para fins de se organizar, pagar despesas de emergência e tal. Havendo acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Bacana, né? Se ele acumulava cargos públicos, 2 de professor e um deles pagava mais, ele recebe a maior remuneração do outro cargo. Caso o falecimento ocorra fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recurso da administração. Mas olha só, isso aqui é quando ele estiver em atividade, em função. O servidor foi fazer um trabalho lá no exterior e faleceu lá, e a administração paga a conta do transporte. Ah, mas o servidor está passeando lá na Argentina e faleceu lá. Ele está de férias, não tem nada a ver com o trabalho, é por conta da família ou do seguro, tá? Assistência à saúde, esse é um outro ponto fundamental da Seguridade e muito básico. Por que muito básico? Porque existe uma legislação de saúde aplicada para servidor. A 8.112 só diz o que o servidor tem direito. Né? Então ele tem direito à saúde, o servidor tem direito à saúde, ativo ou inativo, tanto faz, ele tem direito de assistência à saúde, sua família tem direito à assistência à saúde, mesmo que ele tenha falecido. Né? E isso compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. É lógico que a administração faz o seguinte, direciona tudo isso para o SUS. É assim que funciona, infelizmente. Sua execução ocorre diretamente ou por intermédio de convênios. Diretamente quer dizer SUS, leia-se SUS, convênio. Tem lá um fundo de assistência do servidor que ele paga para você ter uma Unimed da vida, uma Amil da vida, um negócio assim. Belezinha? Sussa, tranquilos? Liquidamos a parte de Seguridade Social. Agora a gente vai enfrentar os exercises. Belezinha? Então vamos lá, vamos terminar. Tem exercícios agora de fixação. O que a gente preparou aqui? Olha lá. ESAF, já começa de ESAF, né? Então vamos.
CGU, analista de finanças e controle. No tocante ao plano de seguridade social do servidor público federal e de sua família, é incorreto afirmar. Ou seja, a gente vai procurar a resposta errada. Ao servidor ocupante de cargo em comissão, ainda que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, são assegurados todos os benefícios do plano de seguridade social. Isso aí é verdadeiro ou é falso? É certo ou é errado? Isso é errado. Por que é errado? Olha só. Ao servidor ocupante de cargo em comissão, ainda que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, são assegurados todos os benefícios do plano de seguridade. Negativo, não são assegurados, porque os planos de seguridade social da 8.112 aplicam-se apenas para servidores efetivos e também aos efetivos comissionados. Agora, os exclusivamente comissionados, aqueles de livre nomeação e livre exoneração, não rola, não aplica, tá? O plano de seguridade social visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os servidores e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações. Correto. Letra B está correta. Letra A está errada. É a nossa resposta correta, mas vamos terminar aqui, vamos ver o que tem para frente ainda. Letra C, letra D e letra E. A prova da ESAF. Olha só. Ao servidor público são garantidos, entre outros benefícios, da aposentadoria, do auxílio natalidade, do salário família e da licença por acidente de serviço. Corretíssimo, esses benefícios a gente acabou de ver, todos eles. Ao dependente do servidor público são garantidos os benefícios de pensão vitalícia e temporária, auxílio funeral, auxílio reclusão e assistência à saúde. Essa questão, a D está correta, mas lembrando que após a alteração de 2015, a vitalícia é uma exceção só após 44 anos do servidor, né? Então, a vitalícia é excepcional agora. Essa alteração foi em 2015. Se essa prova tivesse ocorrido agora em 2016, a letra D estaria errada. Mas como a prova é de 2012, não. Ela ficou correta, tá bom? Está desatualizada, digamos assim. Mas é interessante chamar isso aqui a atenção para você ficar ligado, que a vitaliciedade agora não é uma regra, ela é uma exceção na aposentadoria, ou melhor, na pensão do servidor público. Ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração é garantida a manutenção da vinculação ao regime do plano de seguridade social do servidor mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade. Show de bola. Incidente sobre a remuneração total do cargo que faz jus no exercício das suas atribuições. Isso aqui está correto também, está certo. Como a resposta que a ISAF queria é a resposta errada, a resposta tinha que ser marcada no gabarito, no cartão resposta era a letra A. Belezinha? Sussa, tranquilos? Agora vamos fazer uma outra de 2012 do Instituto Federal do Rio de Janeiro para assistente em administração, tá? Não constitui benefício do plano de seguridade social do servidor, e sim direito ou vantagem do servidor a seguinte licença. Tratamento de saúde. SS, Seguridade Social, do servidor, SSP, vamos lá. Por acidente de serviço, SSSP, Seguridade Social do Servidor Público. Para gestante, SSSP, Seguridade Social do Servidor Público. Por motivo de doença em pessoa de família, isso aqui é vantagem ou direito. É a aula anterior a essa que a gente detonou hoje. Tá bom? Já matamos toda aquela matéria de seguridade, acabou, passou. Agora é só estudar mais, né? Revisar. Letra D. Vamos apostar na letra D, né? Olha lá. O que é vantagem? Letra D. Doença em pessoa de família. É um benefício, uma vantagem que o servidor tem, previsto como licença para tratamento de doença em pessoa de família. Da família, desculpe. 2010 também do EF. Assistente social.
Isso aqui é bacana, né? Assistente social. Vamos lá? Olha só. Nos termos da 8.112, todas as alternativas estão corretas, exceto uma. Uma está errada, então ele quer a incorreta. Vamos lá. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá o direito, durante a jornada de trabalho, de 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Correto, não é isso que ele quer, a errada. Letra B. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá o direito de 15 dias de repouso remunerado. Errado, não são 15 dias, são 30 dias por disposição expressa da Lei 8.112. A gente acabou de ver isso na aula, são 30 dias. E tem que ser aborto espontâneo, né? Não pode ser o aborto criminoso. Letra C. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração. Show de bola. Segundo a 8.112, são 120 dias. Está corretíssimo isso. Ah, mas e os 60 dias de prorrogação? A prorrogação é decorrente de um decreto, que não alterou o texto da 8.112, apenas acrescentou um prazo a mais, tá? Então, a letra C está correta, o que ele quer é a errada. Letra D. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá o direito de licença paternidade de 5 dias consecutivos. Está correto também. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o serviço. Se não julgada apta, ela vai continuar licenciada. Corretíssimo. A resposta que a gente teria que marcar no cartão resposta é a letra B. A alternativa que deveria ser marcada no cartão resposta é a letra B, porque é a única que está errada. E aqui ele estava procurando a errada. Beleza? 2008, essa aqui é do CESP e INSS, analista de seguro social. Vamos lá. Com base na 8.112, julgue o item a seguir. Se depois de aprovado em concurso público, um cidadão for nomeado para o cargo de serviço no serviço público e falecer antes de tomar posse, sua esposa terá direito à pensão junto ao INSS, direito este que, na situação considerada, consubstancia-se independente da posse. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Está errado, mas vamos ver por que está errado. Olha só, olha que louco o texto. Se depois de aprovado em concurso público, um cidadão for nomeado para cargo, para cargo, então ele seria um estatutário. Concurso público e cargo é estatutário, vai ocupar cargo efetivo. Eu tenho concurso público e emprego, mas aí é emprego público e é CLT. E ele fez a referência expressa a concurso público e cargo. Concurso público e cargo eu tenho regime estatutário, eu tenho seguridade social do servidor público. Agora, se fosse um emprego público, aí eu iria lá para o INSS. Mas ele não falou emprego público, ele falou cargo. Então, vamos lá. Primeira coisa que chamou a atenção aqui. Se depois de aprovado em concurso público, um cidadão for nomeado para o cargo no serviço público e falecer antes da posse, sua esposa terá direito à pensão junto ao INSS? Tem nada a ver. Tem nada a ver aqui, está errado. Primeiro, cargo público e concurso público, regime estatutário. Regime estatutário é seguridade social própria do servidor público, não tem nada a ver com o INSS. INSS é regime geral de previdência social, é para quem está lá na CLT. Primeiro erro está aqui. Segundo, ele não tomou posse e não entrou em exercício, portanto ele não é servidor público, ele só foi nomeado. Ele não vai ter direito, ela não vai ter direito a pensão nenhuma decorrente do serviço público. Ah, mas fala de pensão do INSS. Só vai ter direito à pensão do INSS se ele era vinculado ao regime de previdência geral. Caso contrário, não vai. E aí ele não me deu essa informação. Eu não posso presumir que o servidor que faleceu era vinculado. Quando eu tomei posse no MPF, eu não era vinculado ao regime geral de previdência. E aí?
Então, ele tinha que me dar informação que ele era anteriormente vinculado ao INSS. Aí é outra situação e pode rolar sim uma pensão, mas não pela Seguridade do Servidor. Poderia, quem sabe, talvez, rolar uma pensão lá pelo INSS. Tá errado isso. Essa questão tinha 2 erros gritantes para você chegar à conclusão de que estava errada a resposta, né? Belezinha? Sussa. Outra do CESP, Defensoria Pública da União, foi para analista. Vamos lá. Com relação aos benefícios do servidor público civil, assinale a alternativa, a opção correta. Para que um cônjuge receba a pensão vitalícia pela morte de servidor, deverá comprovar sua dependência econômica? Não. Cônjuge, está errado isso. Cônjuge não precisa comprovar a dependência econômica. Tá? Cônjuge não. Quem é que tem que comprovar? Um irmão, um enteado, um agregado. Ele sim tem que comprovar. O pai ou a mãe. Agora o cônjuge não. Tá errado. Letra B. Servidora pública que tiver parto múltiplo receberá auxílio natalidade equivalente a um vencimento? Não. É um vencimento, está errado, um vencimento acrescido de 50% por filho. Não está certo isso. Letra E. B, está errada também. Letra C. Servidor público com 15 anos de serviço, acometido de moléstia profissional grave e incurável, prevista em lei e aposentado por invalidez permanente em função dessa doença, deverá receber legalmente os proventos proporcionais aos anos de serviço. Olha só. Ele tem uma moléstia profissional. Quando a moléstia é profissional, a doença é profissional, o acidente é profissional e gera invalidez, ele vai receber proventos integrais, não será proporcional. O provento será integral, não será proporcional. Se fosse uma moléstia sem qualquer decorrência do serviço público, aí seria proporcional, mas nesse caso não. Nesse caso ele está falando que ele adoeceu, ele ficou doente, é incurável por uma atividade que ele praticava, tem a ver com o serviço dele. Aí o provento é integral do cargo que ele ocupava na época do problema. Letra D. Com base em perícia oficial, a administração pode conceder tanto de ofício quanto a pedido licença para tratamento de saúde de servidor público? Corretíssimo. Essa aqui está correta, tá? Essa aqui está correta. Vamos olhar para mais uma aqui. Letra E. O servidor público que se acidenta em serviço e entra em gozo de licença pelo acidente receberá remuneração proporcional se estiver em estágio probatório. Está errado. A remuneração será integral e pouco interessa aí o estágio probatório. Olha lá, letra D, nossa resposta correta. E finito, acabou, né? Acabou. A gente já fez alguns exercícios de fixação, a matéria eu sei que ela é puxadinha, cansativa, né? Mas a gente vai agora, só tem mais uma aulinha pequenininha, deve ter uns 30 minutos, 25 minutos da 8.112 e aí fechou. Você tem uma 8.112 completa para você poder estudar, reestudar, assista os vídeos quantas vezes você quiser para fixar sua matéria, leia e releia o material de apoio, ele foi feito com muito carinho por esse ter cabeçudo, sou eu que faço todo o material de apoio. Tem dúvida? Manda e-mail para o Cabeça, eu respondo. Demora, mas eu respondo. É porque eu respondo pessoalmente todos os alunos. Eu não deixo ninguém responder no meu lugar. Tá bom? Meu amigão, minha amigona, obrigado pela paciência. Eu sei que foram 2 aulas puxadas, mas eram fundamentais para você poder concluir esse estudo de Seguridade Social do Servidor Público Federal, regulado pela 8.112. Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Olá, meus amigos! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Então, faça um convite muito especial, faça um convite de você acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br. E eu quero dizer para vocês o seguinte,
nossa proposta pedagógica acessando laconcurso.com.br. Ah, já ia me esquecendo, você quer esse material de apoio que o professor utilizou nessa videoaula? Então clique aqui embaixo e faça o download desse material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês no LAC Concursos.